Glória a Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia comigo, abra ela no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Deus abençoe você que está em casa nesse momento. Que Jesus possa te abençoar. Vai abrindo aí. Amém. Vamos ler, diz assim o texto. E acontecendo que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos. Quantos barcos? Junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido delas, estavam lavando as suas redes. E entrando Jesus num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que ele se afastasse um pouco da terra. Assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, dizendo-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, pescaram uma grande quantidade de peixes, e os peixes, por ser grande quantidade, rompiam as redes. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra fala conosco aqui nessa noite, Jesus. Queremos continuar ouvindo a tua voz. Sabemos que o Senhor trabalha em favor daqueles que o amam e o temem. Eu sei que o Senhor está aqui, Jesus. O Senhor nos concedeu um culto tão especial nessa manhã. E eu tenho certeza, Jesus, que também nessa tarde não será diferente. Nós já estamos na tua presença, ouvimos louvores e sabemos que o Senhor está aqui. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai agir de uma forma poderosa, uma forma tremenda no nosso meio, falando com cada vida. Eu não conheço, eu não sei do que ela precisa, mas o Senhor conhece todas as coisas. Senhor, quebra os grilhões, tudo que prende essa pessoa, para que possamos nesse dia receber a porção que o Senhor já preparou para nós. Eu oro e abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você pode dar um aplauso para o Senhor. O discurso de Jesus, ele sempre foi rodeado de muitas pessoas. Entenda que a palavra tem poder. A palavra tem? Amém. Glória a Jesus. Por isso que Jesus falou para deixar vir as criancinhas, né? Porque elas são sinceras. E a Bíblia diz que Jesus estava pregando. Enquanto ele pregava, a multidão o apertava ele, né? Aproximando-se, Jesus indo, a multidão apertando. E Jesus ficou sem um espaço geográfico para continuar pregando. Jesus já não tinha um espaço geográfico, né, para se movimentar e continuar o seu discurso. Só que ali, nesse mesmo cenário, eu gosto de dividir a mensagem dessa forma, para fácil entendimento. O cenário é esse: uma praia, uma multidão, Jesus pregando, e ele está aqui. Jesus pregando. Só que também, por ser um lugar público, uma praia, existe alguns pescadores, mas em destaque vai ter 2 barcos. Quantos barcos? Poderia ter mais, mas a Bíblia fala de 2. A Bíblia não fala de mais barcos, a Bíblia só fala de 2 barcos, 2. A Bíblia não está relatando que se existia mais, poderia existir mais. Eu acredito que provavelmente existia mais barcos naquele local. Só que a Bíblia traz o destaque de 2 barcos.
Não que os outros não tivessem importância, mas esses que vão entrar na história. Então, se nós dividimos a história, nós vemos o Jesus pregando, uma multidão de pessoas que precisam de Jesus, nós precisamos de Jesus, e agora também vemos nesse mesmo cenário, você tem que começar a imaginar o cenário, eu gosto de imaginar o cenário, eu não estive lá, né? Não estávamos lá, mas eu posso imaginar o cenário, né? Jesus pregando, a multidão apertando, e nesse mesmo local, existia 2 barcos, só que em destaque, a Bíblia diz que esses barcos estão lá, já ancorados, parados, e a Bíblia diz que eles estão lavando as suas redes. Eu não sei se você já teve assim, visto ou já viu, nós temos próximo da gente aqui, se você descer em Esmoriz, as praias aqui de baixo, você vai lá contemplar na região onde tem os pescadores, você vai ver as redes sendo reparadas, né? Depois de uma pescaria, as redes sendo preparadas para a próxima pescaria. Então, eles estão voltando de uma pescaria frustrante, que não pescaram nada, não pescaram? Você conhece o texto, nada foi pescado. Eles não pescaram, eles não conseguiram obter o seu objetivo, e o objetivo de ir pescar é tirar peixes do mar, ou do lago, de onde for. Só que a Bíblia vai dizer, Jesus está aqui, a Bíblia vai dizer que em tudo isso, Deus está mostrando para nós entendermos. Então, quando eu leio a Bíblia, eu começo a entender porque existem alguns detalhes da Bíblia, para que eu possa compreender o que está acontecendo. Eu não estava lá, nós não estávamos lá, mas pelo contexto nós começamos a entender o porquê que traz todos esses relatos. Põe para mim, quem está aí? Alice, verso 3. Vamos lá, calma que é assim, começa devagarzinho, fica tranquilo, quem não me conhece, daqui a pouco a gente grita, se for preciso. E entrando num dos barcos que era de Simão, aí Jesus entra num dos barcos, pediu-lhe que afastasse um pouco. Vamos voltar para o verso 2, vamos lá, verso 2, vamos lá de novo. Os pescadores estavam e via ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam fazendo o quê? Só que em particular, a Bíblia diz que eles não têm uma pesca, eles não têm o resultado do seu trabalho, que era peixes. Eles só têm a ferramenta do trabalho, que era a rede. Amém? Até que entendido, não está? É simples, não é? Porque Jesus é simples. Verso 3. Mas é aplicar para nossas vidas já, fica tranquilo. E entrando num dos barcos, que era desse irmão Pedro, que era Pedro. Quando Jesus faz algo, ele é intencional no que faz. Jesus não faz nada por um acaso. Nada que acontece e aconteceu na nossa vida foi por um acaso. Não foi um acaso. Não foi um acaso que aconteceu. Jesus, ele é intencional no que faz. De manhã, por de costume, se você não está acompanhando, mas de costume, eu prego a mesma mensagem de manhã e à tarde. Lógico que ela sai diferente, e não é a mensagem que eu preguei de manhã, essa mensagem. Mas entenda que de manhã eu falei que o próprio Deus, ele sabe trabalhar. Permitiu que um homem fosse preso para ser salvo. Tem prisões que podem, até a ideia de prisão é algo ruim, não é? Prisão é algo ruim, não é? Mas serviu de benefício para um homem chamado Onésimo. Então perceba que às vezes nós estamos olhando que a frustração de uma pesca pode ser ruim. Nos olhos humanos, o que dá errado para nós deu errado. Mas na ótica de Deus, na visão de Deus, tem um propósito para isso. Então entenda, no início dessa mensagem, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você sofre, eu não sei os acontecimentos da sua vida, poucos eu sei que acompanho mais próximo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não se preocupe naquilo que você está passando. Entenda, Jesus sempre tem um propósito em todas as coisas. Ele está aqui. Agora Jesus intencionalmente escolhe o barco de Pedro. Não foi assim, olha, aleatório, não. Foi intencional. Quando ele entra no barco de Pedro, ele pede: Pedro, afaste um pouco da terra. E aí quando o barco se afastou, ele se assentou e ensinava do barco a multidão. Continua a mesma coisa. Quem está aqui comigo? A mesma coisa, uma multidão, Jesus. E agora quem está mais próximo do assunto
chama-se Pedro. Pedro está lá. Deus nos faz participantes sem antes entendermos. Deus nos faz participantes sem antes entendermos. Por exemplo, antes de eu servir a Deus, eu mudei do meu trabalho e não estava entendendo porque eu mudei o trabalho, o lugar onde eu estava trabalhando. Fui entender logo nos primeiros dias, porque logo ali do lado foi a igreja que eu aceitei a Jesus, abriu do lado ali, e dali comecei a viver uma vida com Cristo Jesus. Então nós começamos a olhar que tudo está acontecendo. Pedro está sendo colocado dentro de algo que ele nem sabia. Deus está fazendo ele participante. Você vai ser participante dos planos de Deus. Deus está fazendo ele ser participante de algo que ele não sabe. Ele não sabe. Ele só está fazendo uma bondade, um pedido que Jesus fez, e ele, tudo bem, pode usar o barco, sem nenhuma pretensão. Não há um pedido de Pedro. Pedro não fala nada. Pedro não tem um discurso para Jesus, não tem um pedido, eu quero, eu preciso. É errado pedir? Não, mas Pedro não faz nada disso. Pedro não está pedindo nada. Pedro não está pedindo? Pedro não pediu nada. Então isso me chama a atenção também, porque tem coisas que Deus nos coloca e permite que entramos nesse cenário agora que Jesus faz parte. Ele entrou no nosso barco, e talvez você não entenda, ele já entrou no seu barco e você ainda não entendeu. Pastor, parece que foi algo que de repente eu me vi, pastor, em uma situação. É Jesus entrando no seu barco. É Jesus fazendo você participar do que Ele tem para você. É que você não entendeu ainda, mas calma, você vai entender. Jesus está preparando tudo para te abençoar. Pedro está lá. Irmão, mas vamos usar, a gente usa muita frustração. Eu sei que a gente usa o texto como algo frustrante, desgastante. Porque é desgaste. Quando a gente trabalha, o que nós esperamos quando a gente trabalha? Receber. Sim ou não? Se eu trabalho, eu quero ver o resultado do meu. Quando eu trabalho, eu quero ver o resultado do meu. Porque o trabalho traz cansaço. E o cansaço, sem resultado, traz frustração. Você está comigo? Trabalho traz cansaço. Por acaso estou cansado agora, mas não estou muito não. Deu muito trabalho ontem, trabalho aqui. Então ontem, nós vimos o resultado do trabalho. Vimos o resultado tremendamente do trabalho. E hoje continuamos vendo. Agora presta atenção. Nós estamos falando que um homem trabalha a noite toda, cansa-se, e o cansaço, sem resultado, ele traz... Vamos lá, o trabalho sem resultado traz... O que você tem feito que você não tem obtido resultado? O que você tem feito que você não tem obtido resultado na sua vida? Pastor, o que eu tenho feito? Tem algumas coisas, eu posso apontar, pastor, algumas coisas na minha vida que eu tenho trabalhado, cansado, mas eu não tenho visto resultado. E por não ver resultado, causa em você... Irmão, pensa numa coisa difícil lidar com pessoa frustrada. É difícil. É difícil. E eu digo a dificuldade humana de se lidar com essa pessoa. Porque essa pessoa já não tem ânimo algum de fazer, porque ele está fazendo, não está encontrando resultado, mas depois... E aí ele continua fazendo, ele vê que ainda não continua tendo resultado. Chega uma hora que esse cansaço, somado com muitas outras coisas, várias tentativas, traz toda essa frustração, e aí ela já não tem mais ânimo para fazer o que ela gostaria de fazer, porque ela quer ter resultado, e é normal. Por exemplo, eu preguei nessa manhã, e uma pessoa, e a Bíblia diz que uma pessoa, uma alma, vale mais do que o mundo todo. Uma pessoa reconciliou-se com o Senhor Jesus, abraçou a sua esposa, chorou, e glória a Deus por isso. Então, quando a gente está ministrando, vemos o resultado da palavra sendo pregada, vidas sendo restauradas pelo poder do nome de Jesus.
E o Jesus que estava no barco de Pedro está aqui nessa noite, nesse final de dia. Você, não sei como você chegou aqui, não sei qual tipo de vida que você tem vivido, mas o Senhor está aqui conosco nesse dia. O Jesus que entrou no barco de Pedro entrou aqui nesse dia para um culto, para nós cultuarmos juntos. E Ele tem um propósito para tudo isso. Quando Ele te trouxe aqui, Ele trouxe você intencionalmente para dizer algo no seu coração. E Ele começa a dizer: quando eu entrei na sua vida, eu tenho um plano perfeito para você. Tudo que tem acontecido, pastor, é muitas coisas dando erradas, é muitas situações acontecendo que eu nem imaginava. Tinha um plano, estava tudo dando certo, o meu projeto era para dar tudo certo, deu tudo errado, pastor. Não deu errado, é Deus permitindo que acontecesse, porque Ele tem um plano maior e perfeito para a sua vida. Quem está comigo, diga glória a Deus. O Deus que te salvou está aqui nessa noite, ou melhor, o Deus que quer te salvar também está aqui nessa noite. O Deus que tem um encontro conosco está aqui neste lugar. Quem crê, diga glória a Deus. Dá um aplauso para esse Senhor Jesus. Jesus começa a pregar. Agora preste atenção, que o cenário aqui, homens lavando rede, multidão ouvindo Jesus, e Jesus no barco, usando o barco como uma plataforma para pregar. Tudo isso está acontecendo. Quanto tempo durou o discurso de Jesus? Não sei. Você sabe dizer para mim? Aqui eu limito o meu discurso aí a 40 minutos, 35, 40 minutos. Quanto tempo, pastor, Jesus falou? Não sei. Pode ter demorado minutos? Sim, mas pode ter demorado horas. Entenda que tudo que acontece, Deus tem um plano com isso. Jesus pode estar discursando há horas, e Pedro está esperando que Jesus saísse do barco dele, talvez com nenhuma expectativa de pedir nada. Ele não pede nada. Você já entendeu que uma pessoa que está nessa condição, e a condição de Pedro talvez não seja tão frustrante, porque, poxa, ainda é natural você ter uma tentativa e não conseguir. Eu estou falando com pessoas que têm mais do que uma tentativa, tem várias tentativas. Pastor, eu entrei num relacionamento, não deu certo, eu entrei no segundo, não deu certo, eu entrei no terceiro, não deu certo, eu entrei no quarto, não deu certo. É frustrante. Pastor, comecei num trabalho, criei expectativa, não deu certo, fui para outro, não deu certo. Eu estou vendo a idade chegando e eu não estou conseguindo ter resultado do que eu preciso. É ruim, é mal, isso é muito mal. Mas Jesus está no barco de Pedro, Jesus está no barco de... E Ele está aqui nessa noite. Só quero que você sempre lembre disso. E esse Jesus estava lá no barco de Pedro e está lá discursando. Jesus está falando de fé, Magno? Não sei. Jesus está falando, Daniel, de alguma coisa que vai estimular Pedro? Não sei. Mas provavelmente Pedro começa a contagiar-se, porque ele está no mesmo cenário. Entenda que o cenário que está acontecendo algo, Pedro está lá. Pedro não foi embora do culto, apesar que ele não podia ir embora porque o barco estava emprestado. Pedro tinha que ficar. Jesus está lá pregando. E talvez Jesus está falando de fé, de alcançar algo, e Pedro está lá. E a palavra sendo ministrada, ela vai causando em nós, ela vai gerando dentro de nós uma alegria, porque a palavra que vai sendo ministrada aos nossos corações, e essa palavra está sendo pregada aqui nessa noite, vai gerando em mim, irmã Lena, uma expectativa. Talvez você entrou de cabeça baixa, frustrado, enquanto nós estamos pregando, porque é pelo poder da palavra, enquanto é ministrado, enquanto houve adoração, você entendeu que Deus está aqui. Você compreendeu que Jesus está aqui nesse local, e por compreender que Ele está aqui, começa a gerar algo dentro da gente, e nós não compreendemos, porque você está dentro de um cenário. Deus colocou você aqui dentro hoje, só para falar com você, e Pedro está ouvindo. Meu Deus, estou ouvindo alguma coisa está acontecendo no lugar, algo já está sendo movido, a mão de Deus já está movendo no lugar, e algo já está acontecendo. Jesus pregando, Jesus ministrando, pessoas, porque enquanto Ele prega, pessoas eram curadas. Aí o Pedro, que já estava
estava lá lavando a rede, para de lavar as redes, começa a olhar. Eu estou aqui só ilustrando, porque eu não sei como aconteceu. A Bíblia diz que Jesus está discursando, mas no discurso de Jesus havia pessoas que eram libertas, no discurso de Jesus havia pessoas que eram transformadas, na palavra pregada de Jesus, coxo andava, mudo falava, cego também voltava a ver. Então entenda em nome de Jesus, enquanto Pedro está lá, todo o cenário preparado, mas Jesus está pregando, Jesus está falando, está gerando algo em Pedro. Pedro não sabe, não imagina, e nós estamos no ambiente, você está no ambiente, o cenário propício para milagres, o local propício para acontecer algo de Deus. Então entenda em nome de Jesus, é que você não compreendeu ainda, Deus tem algo para fazer ainda nessa noite. Antes que termine esse discurso da palavra que nós vemos nessa noite, Deus tem algo preparado para você neste lugar. Pastor, eu não entendi ainda. Você não está aqui por um acaso, você faz parte do projeto, aleluia, Ele está aqui. Nós, Margarida, fazemos parte do projeto de Deus. Eu faço parte do projeto de Jesus. Enquanto eu estou aqui, Jesus está ministrando ao meu coração, algo já está acontecendo. Eu não sei o que é, mas coisa boa já está chegando na minha vida. Pedro não esperava, mas algo já estava sendo preparado para ele, algo tão poderoso, tão sobrenatural, que transformaria a vida de Pedro e de outras pessoas. Eu tenho uma boa palavra de Deus para você nessa noite. O Deus de Pedro está aqui neste lugar, aleluia. Ele nos conhece, Ele sabe de tudo. O melhor, que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a minha vida, o meu interior, as minhas frustrações, as minhas decepções. Ele conhece o que eu tenho passado e o que eu passei essa semana e tenho passado esses meses, esses dias. Ele sabe de todas as coisas. Então não se preocupe, não fique preocupado, porque Deus sabe. Sabe por que Ele te trouxe aqui? Porque Ele quer entrar no barco da sua vida. E pode ficar tranquilo, quando Jesus entra no barco da nossa vida, não é por empréstimo, é para fazer morada, não é para chegar e ir embora, não é para fazer parte da nossa história. O milagre vai acontecer, e eu sinto Jesus hoje para falar comigo e com você nessa noite, para dizer para mim e para você: não se preocupe. Talvez você entrou preocupado, e digo talvez não, a certeza é que alguns entraram preocupados, pensativos, sabendo o que vai fazer no dia de amanhã. Não se preocupe, que nem pertence nem a mim, nem a você. O dia de amanhã pertence a Jesus, e esse Jesus que está no nosso barco, que provocou, está nos provocando. E que tipo de provocação, pastor? Ele provocou a vinda aqui neste lugar, e Ele está aqui neste lugar. E pode ter certeza, antes de você sair dessas portas, Jesus vai fazer um grande milagre. Jesus vai fazer, eu sinto Ele, Jesus vai fazer um grande milagre. E eu entendi que quando Ele faz, somente Ele pode fazer. Quem crê, diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus. E achamos que às vezes as feridas, as portas fechadas, as decepções são um fim. Não, é o início. Do que, pastor? De Deus operar. Pedro está aqui. Quanto tempo demorou? Foi o que eu disse, eu não sei, meses, dias, ou melhor, minutos, horas, não sei, mas Pedro está lá. Olha o verso 4. Olha o cenário, multidão, Jesus, e agora é Pedro. E quando acabou de falar, quando nós terminamos de falar aqui, nós fazemos duas coisas: oramos, Senhor, abençoa o teu povo, e falamos assim: ó, se Deus é por nós, e discursamos, acabou, você vai para sua casa. Quando acabou o culto, amém? Acabou o culto para a multidão, mas para Pedro era o início de um novo tempo na história dele. Acabou o culto para a multidão que está ali ouvindo Jesus, mas você não entendeu ainda. Acabou nesse contexto aqui de falar mesmo, mas Jesus agora começa a falar diretamente, Inês, conosco. Eu costumo falar isso aqui, e às vezes estamos num ambiente com mais pessoas, que não somos uma, somos mais do que mais
algum número de pessoas, e às vezes temos a sensação que Deus só está falando conosco, e é isso mesmo. É esse. Porque agora Jesus para de falar com a multidão, vai falar somente com você. Aí Jesus, não é que Jesus abandona, porque o discurso já estava pronto, mas Jesus já tinha preparado algo para Pedro. Então quando Pedro está ali, Pedro agora não esperava, agora ele poderia receber um obrigado, ele poderia, agradecido pelo empréstimo do seu barco, mas Jesus não faz assim. Agradecer é bom, recebemos o agradecimento e a gratidão de alguma pessoa que fizemos o bem, é uma bênção, só que Jesus tem muito mais para fazer. Jesus fala para Pedro: Pedro, volte para o alto mar e lance as suas redes para você pescar. Vamos lá? Quando ele está falando isso para Pedro, ele está não querendo ensiná-lo, mas está estimulando a sua fé. Jesus está aqui conosco hoje. E quando Jesus fala diretamente conosco, nunca foi para brincar com os nossos sentimentos. Jesus não vai falar para você fazer algo sem ter você agora ter resultado. Jesus não vai querer que você vá fazer algo que não vai dar algum tipo de resultado. Uma vez eu preguei aqui, uma pessoa levantou e foi embora, eu fiquei sem entender, depois eu entendi. Eu comecei a pregar numa sexta-feira e disse que a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Se árvore, e depois disse, a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá, pronto. Comecei a pregar isso, uma pessoa levantou, eu falei, por que ela levantou? Depois eu entendi, porque ela não era um bom fruto. Fui embora. Quanto que eu passei isso desse tempo de 20 anos que eu prego? Mas tá bom, só quis usar esse contexto aqui, só para você lembrar uma coisa. Jesus que está falando aqui agora, vai trazer algo para a vida deste homem, e toda vez que Deus faz, ou que fala conosco, vai ter sempre bons resultados. Jesus fala, segue o meu conselho, lança a rede. Eu estou aqui usando a minha tradução. Segue os meus conselhos, lance a rede, porque você vai pescar. Pastor, como eu entendo se eu estou falando com um homem entendedor de pescaria? Ele entende de pescaria, sim ou não? Pedro entende de pescaria. Agora Jesus está falando algo para ele, dizendo, vá pescar, porque eu tenho um plano para a sua vida. E talvez você pense que é pescaria, mas é muito mais. Vamos ver? Olha o verso 5. Só que eu entenda uma coisa, quando Deus falar com você, sempre tem a resposta rápido. Vou ver, Senhor, vou orar. Não, nem ora. Você está falando com quem já falou para você fazer. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, vamos pensar aqui uma coisa, ele ouviu alguma coisa que fez ele confiar. Você já ouviu alguma coisa da palavra que faz você confiar? Havendo trabalhado toda a noite, eu cansei, e nada apanhamos, mas porque o Senhor mandas, eu vou fazer. Ele está dizendo assim, no natural não dá certo, mas se o Senhor falou, vai dar certo. Naturalmente pensando, Senhor, eu trabalhei e já fiz. Você já fez a sua parte? Diga amém. Você já fez a sua parte? Diga amém. Então deixa Deus fazer a dele. E qual é a dele? Um milagre. Agora qual é a minha parte? Obedecer até mesmo sem entender. Você já obedeceu sem entender? Sim ou não? Se é pai, você vai entender muito bem o que eu vou dizer. Nós falamos coisa para os nossos filhos, eles não compreendem, mas a gente já sabe que é bom para ele. Então quando Jesus fala isso para nós, que ele já sabe qual será o resultado. Ele já sabe o resultado que você vai ter. Ele disse assim, Senhor, eu trabalhei, cansamos, nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, eu vou fazer. Se o Senhor mandou, eu vou. Então, se você deseja viver o que Deus tem para a sua vida,
Seja obediente. Obediência gera milagre. Obediência vai gerar milagre em nossas vidas. Ele foi? Sim ou não? E toda vez que eu obedeço a voz de Deus, eu vou ter uma grande colheita. Verso 6. Olha aqui, é simples, não é? E fazendo assim, fazendo o quê? O que Deus mandou. É fácil fazer o que Deus mandou? Não. Mas tem que confiar. É fácil fazer o que Deus mandou você fazer? Não. Mas você tem que confiar. Confia. Se Deus falou, Ele vai te ajudar. O horário não é propício para pesca. A maioria das pescas são à noite. Ele vai de dia, enfim, vai pescar. Só que quando ele faz assim, fazendo assim, diga, eu vou fazer. Eles escolheram uma grande quantidade de peixes, que era tão grande, a quantidade de peixe era tão grande, que a rede que eles tinham nem podia suportar o que Deus tinha enviado a eles. E o Deus que nós servimos está aqui neste lugar. Pastor, eu estou esperando em Deus uma grande colheita. Pode ficar tranquilo, que o Deus que você serve, se Ele mandou você fazer, Ele vai te trazer sobre a sua vida um grande resultado. O Deus que nos escolheu para este local, para esta casa, para as nossas vidas, para o ministério que Ele confiou às nossas mãos, a certeza eu tenho, eu só lanço a rede. Quem traz os peixes na rede chama-se Jesus de Nazaré. A minha fé é só lançar. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Eu só vou lançar a rede. Porque quando eu faço isso, eu estou dizendo, Senhor, eu faço a minha parte. Os peixes, o Senhor já está lá preparado para você. Senhor, eu já faço. Então, se você deseja viver o que Deus tem para você, não questione. Não fique pensando como vai acontecer. Não perca tempo para fazer isso. Não perca tempo. Deus falou, se Ele falou, Ele vai. Ele pescou? Sim, foi tão grande o verso 7. Que ele teve que pedir ajuda. Aí fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, dizendo, ei, vem nos ajudar. Porque aquilo que Deus nos entrega, além de nos abençoar, vai abençoar outros. A sua decisão não só te abençoa, abençoa seus filhos, sua casa, seu marido, sua esposa. Ei, vem nos ajudar. E foram, encheram ambos os barcos, de maneira que quase agora, não rompe a rede, mas quase o barco afunda. Que pescaria é essa? É uma pescaria que eles nunca tinham vivido ainda. Você quer experimentar o que você nunca viveu? Porque nós temos medo do novo, não temos? A gente anseia muito o novo, mas nós temos medo do novo também. E o novo vai sempre trazer algo que nós ainda não vivemos. É o novo, porque por isso é novo. Eu vou passar por um lugar, uma situação nova, boa, porque essa é a promessa de Deus. Quando ele pesca, ele pede ajuda, os barcos ficam tão cheios de peixes que quase afundam. Como eles vão ficar, pastor, agora? Versos número 7, está o 7, né? Verso 8. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Senhor, o que está acontecendo aqui agora, é algo tão sobrenatural, que eu nunca vivi. Quer ver algo sobrenatural? Então faça. Faça. Jesus, não estou compreendendo nada, mas é milagre. Milagre não se compreende, ele se vive. Não tem como eu explicar. Como eu vou explicar um milagre? Como eu vou explicar? Verso 9. Como eu vou explicar milagre? Não tem como explicar. Pois o espanto se apoderou de todo aquele povo. Por causa do quê? Por que como um pescador fica assombrado com uma pesca?
Vamos lá? Quer entender comigo junto? Como um pescador se assombra com uma pesca? Como? Se assombra com a pesca porque é algo diferente. Pescar para eles era natural, sim ou não? Você está aqui comigo? Diga amém. Pescar era natural para eles, ver peixes era natural para eles, mas da forma que foi, não era. O horário não era propício, o lugar não estava, na noite passada não tinha conseguido nada. E agora o que eles vão pescar, eles entenderam que aquilo só pode ser a mão de Deus. O que você viver, você não vai ter dúvida, eu tenho certeza disso, porque você está acostumado com algumas coisas. Pastor, eu estou acostumado a trabalhar e ter o meu dinheiro, glória a Deus por isso, isso é bom e importante. Pastor, eu estou acostumado a ter, pastor, um dinheiro de reserva ali, isso também é importante, isso é bom para você, mas talvez você ainda não viveu o que Deus tem para a sua vida, você não entendeu ainda, você está acostumado a ter o que você tem a sua casa, tem a sua vida, tem o seu carro. Agora, quando sair de tudo isso, tirar todo esse roteiro seu, natural, normal, de uma pescaria, e quando for uma pescaria sobrenatural, é sobre umas coisas naturais, aí você vai entender, isso só pode ser a mão de Deus. Por que para eles causaram espanto? Peixe para eles não é causa de espanto, é como foi a pescaria. Receber o seu final do mês não é para você um espanto, não é espanto você receber, não é, mas o espanto será quando a sua vida financeira mudar. Espanto para você não é quando você pegar lá o diagnóstico e ver que realmente ainda para você existe uma enfermidade e você precisa tomar um remédio para a dor não continuar no seu corpo. Mas espanto para você vai ser quando você de novo fazer o exame, pegar o diagnóstico e olhar e dizer: eu vim pensando que teria que buscar os remédios mais uma vez lá na farmácia, mas agora o médico disse: eu não tenho mais nada, sou curado, estou curado. Porque a causa não é isso que Jesus quer, que Ele está dizendo, que é nos ensinar. Você pode passar pelo mesmo lugar, mas de forma diferente. Você pode chegar num ambiente desse, lá na sua casa, lá no seu trabalho, e pode se tornar um ambiente de sobrenatural. Coisas novas podem acontecer, Jesus pode operar. Você hoje é o empregado, e amanhã, no mesmo local que você está, você vai ser o chefe, ou vai ser o dono daquela empresa. Você não entendeu ainda? Jesus, no mesmo cenário, quer realizar um milagre. É no mesmo, é aqui em Santa Maria da Feira. Talvez você mora lá em Ová, lá em São João da Madeira. De gente que vem do Porto, vem de Aveiro, pessoas de todos os lugares. Por quê, pastor? Não importa de onde você vem, lá no cenário onde você está, onde você trabalha, no cenário da sua casa, é lá que Jesus vai mostrar: eu vou fazer um milagre, eu vou realizar um milagre. É no mesmo, Jesus não mandou ele em outro lugar. Volte no mesmo lugar, porque lá eu vou fazer milagre, lá eu vou realizar algo poderoso. É no mesmo lugar. Nós queremos mudar, pastor. Se eu mudar para lá, não é que eu sou contra a mudança, também Deus te direcionou. Pastor, se eu for para lá, para a direita, será que não vai melhorar? Não siga os caminhos do Senhor. Se Ele disse: faça a mesma coisa no mesmo lugar, fique tranquilo, porque de lá vai sair milagre. É de lá que vai ter uma grande colheita, é de lá que haverá uma grande pescaria. Não se preocupe, nós estamos preocupados para onde vamos. Eu só preciso entender o que Deus tem para a minha vida, o que Ele quer fazer. Todas as vezes que eu sigo os conselhos do Senhor, aleluia, todas as vezes que eu sigo os conselhos de Deus, eu nunca fui frustrado, eu sempre tive uma grande colheita, um grande resultado da minha vida. O Deus que nós servimos está dizendo: é no mesmo lugar, é no mesmo lugar, é no mesmo lugar. Ele está aqui nessa noite, é no mesmo lugar que aonde não deu certo, vai dar agora. É no mesmo lugar, naquela vizinhança que não deu certo, vai dar agora. Não se preocupe, porque quem dá ordem garante a nossa vitória. Quem crê, diga amém. Dá uma pausa por Jesus, por favor. Portas fechadas, dias difíceis, pode representar o fim. É um começo de um grande propósito de Deus. Pastor, mas qual é o terminar dessa mensagem? Qual é o terminar da história de Pedro, pastor? Como terminou, pastor? Ele pescou, ficou feliz, vendeu peixe, ficou financeiramente melhor? Irmão, que ele não entendeu, porque Deus só fez só não, né? Ele fez tudo isso, só para quê?
só para ele entrar por uma porta chamada porta do propósito de Deus. Milagres, eles só são gerados para você saber que Deus existe. Milagres, eles só são realizados para você saber que Deus existe. Você está aqui hoje? O povo está espantado. E a gente, nós se espantamos com essa grande pescaria. Verso 10. Você está espantado com a pescaria? Me espanto agora. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, Pedro, e disse-lhe Jesus a Simão: não? Por que você está com medo? Porque de agora em diante, você vai largar essa pescaria, e você vai ganhar almas para mim. Pastor, mas eu não estou entendendo ainda. Então entenda que a pescaria Deus só fez aquele milagre, Jesus só fez aquele milagre só por um propósito: colocar Pedro nos caminhos dele. Jesus entrou no nosso caminho. Jesus, Daniel, entrou no nosso caminho. Jesus, Sarinha, entrou no nosso caminho. Ele passou, ele entrou. Como termina, pastor? Ele vai aceitar a proposta? Sim. Você vai viver milagres, mas o maior milagre é seguir a Jesus. Nós vamos, irmã Helena, viver milagres. Irmão, você vai ver muitos milagres acontecer na sua vida, em tudo. E nós vamos ouvir muitos testemunhos a contar. Nós viveremos muitos milagres. Só que entenda que o maior milagre que vai acontecer na vida de Pedro é que Pedro começa a seguir Jesus. Verso 11. E levando os barcos para a terra. Como que os barcos voltam? Vazios? Quem quer abandonar agora um barco que está cheio? Abandonar barco vazio é fácil. Irmão, alguém dizer para você, depois que você venceu, eu acreditava em você, isso é mentira. Pastor, eu sabia que essa igreja, meu Deus, eu sabia ser homem de Deus. Meu irmão, depois não adianta nada. Não adianta. Aí não vai adiantar mais. Daí não adianta mais. Agora, abandonar barco vazio, rede sem resultado, não é difícil. Quantas pessoas que abandonam o seu casamento e quando as coisas estão difíceis? Aí é fácil. Entre aspas, é fácil. Eu vou deixar o meu casamento, pastor, porque eu não aguento mais. Está difícil. Agora, manter-se nele, mesmo que as coisas são difíceis, para ver o resultado depois, fica tranquilo, Jesus vai entrar no seu barco. Agora ele volta carregado. Falou assim: agora eu vou arrebentar. Chegou a minha vez. Eu tenho, rapaz, agora eu estou com dinheiro, velho. Jesus falou assim: rapaz, eu quero você. Tem um plano maior do que para você. Isso aqui não é nada. E Jesus não avisou ele antes também. Eles não nos avisam. Olha, quando quer vir me seguir, não tem lugar nem para dormir. Jesus está ali. Levando os barcos para a terra, os barcos estavam? Deixar o que não tem, é fácil. Pastor, deixei tudo. Tudo o quê? Não tinha nada. Há um ano agora, completa, quem fez aqui a transição, a minha esposa, a pastora Suzana, para quem não conhece. A minha esposa, com 15 anos, Vânia, de trabalho, ela entendeu o momento que tinha que sair do trabalho. Foi fácil? Foi não. Porque a gente luta. A condição financeira, pensa, faz cálculo, aponta que vai dar certo, não vai. Mas sabe o que aconteceu? Ela deixou, fez, vamos completar agora um ano. Esse mês, acho que completa esse mês, um ano. Nesse ano nós vemos milagres na igreja e na nossa vida pessoal. Sabe por quê? Porque Deus quer que você entregue, aproveitando hoje, talvez quando as coisas estão tudo muito bem. Você vai entregar também quando as coisas estão má. O barco estava cheio. E eles deixaram, diga assim: eu preciso deixar tudo para seguir Jesus. Ele deixa barco, rede e os peixes.
Porque quando temos um encontro com o Senhor, a porta que se abre é bem maior do que uma pescaria. A pescaria faz parte, lógico que sim. O resultado da pescaria faz tudo parte. Tudo isso faz parte que Deus tem para nós. Mas muito mais ainda é o que Deus tem preparado na sua caminhada. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que me ouvem, que são pessoas que Deus tem um propósito para a sua vida. E eu não conheço qual é ele. Eu não sei. Eu olhando para você agora, eu não consigo identificar. Se Jesus me revelar, eu falo. E se Ele quiser que eu falo também, porque tem coisa que Ele não quer que eu fale. Agora, se você entender que o milagre só faz parte de tudo que Deus preparou para nós, fique descansado. Você vai viver muito mais ainda os milagres de Deus. Se coloque em pé comigo, eu vou orar com você. Se coloque em pé. Agora, vamos conferir a nossa agenda. Todas as quartas-feiras, temos a reunião de intercessão. Venha orar conosco e apresentar as nossas causas diante de Deus. Participe da Cesta Abundante. O Senhor tem realizado grandes coisas em nossas sextas-feiras. Não fique de fora. Venha viver o poder de Deus com a gente. Prepare-se para o melhor domingo da sua vida. Reúna sua família e venha adorar ao Senhor conosco. E tem mais. Todas as sextas e domingos, o Espaço Kids é preparado especialmente para que as crianças aprendam sobre Deus de maneira leve, alegre e divertida. E no primeiro domingo do mês, celebramos juntos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial de comunhão. E se puder, traga 1 quilo de alimento não perecível e abençoe vidas através do Projeto Esperança. Gabinete Pastoral. Um tempo de cuidado e oração. Atendimento todas as quintas-feiras, durante o dia. Agende seu horário. Para ficar por dentro de tudo, siga nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe e ajude a espalhar essa mensagem. Juntos, somos mais fortes. IBR Feira. Seu lugar é aqui.